Olá, queridas, queridos. Vamos dar continuidade ao sistema cardiovascular. A nossa aula de hoje vai ser sobre bioeletrogênese, ou seja, geração dos potenciais de ação cardíacos e o ciclo cardíaco. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês da turma de fisiologia do curso de biotecnologia, então eu peço para vocês não divulgarem nas redes, né, e com os colegas de outros semestres essa gravação, por favor. Muito bem, nós já tivemos então a nossa primeira aula sobre a organização do sistema cardiovascular e falamos também da função, e hoje então nós vamos falar sobre bioeletrogênese e ciclo cardíaco. Nessa figura a gente pode ver aqui um desenho de um coração mostrando as 4 câmaras, né? E aqui nos insets, né, nesses quadradinhos, exemplos de potenciais de ação de diferentes células localizadas em diferentes regiões do tecido cardíaco. Então a gente tem, né, aqui as células do nódulo sinoatrial e do nódulo atrioventricular, que são as regiões marca-passo, e esses aqui são os potenciais de ação característicos dessas células, né? E aí depois as células dos cardiomiócitos, que são as células contrácteis, apresentando esses outros tipos de potenciais de ação. Então a gente vai entender como é que eles são gerados, né? Porque eles têm esses formatos diferentes, né? E vamos compreender também qual é a relação entre esses potenciais de ação e o ciclo cardíaco e o funcionamento do coração. Essa figurinha, então, aqui em cima é a mesma que eu mostrei anteriormente, né? E agora a gente vai poder ver um pouquinho mais em detalhes, né, esses diferentes potenciais de ação em cada uma das regiões do coração, né? E observar, né, o decurso temporal de cada um deles, né? Então, no tempo zero, aqui, a gente tem os primeiros potenciais de ação, são as das células marca-passo, né? Logo do primeiro nódulo sinoatrial, a gente vai ter o potencial de ação do átrio ventricular, né? Do marca-passo atrioventricular. Depois a gente começa a observar os potenciais de ação nos cardiomiócitos. E no desenvolvimento, né, ao longo do tempo. O que a gente pode observar, né, aqui é que para né, uma onda, né, elétrica, desde da sua geração no marca-passo do nódulo sinoatrial, até o potencial de ação nas células mais distantes dos ventrículos, a gente tem aqui um decurso de 600 milissegundos, mais ou menos. E aí, com isso, a gente já começa a destacar algumas diferenças, né, nas características de potencial de ação na fibra muscular esquelética do músculo cardíaco. Então, aqui é um potencial de ação típico de uma célula cardíaca, né, em B, e em A a gente tem o potencial de ação de uma fibra muscular esquelética. Notem a diferença, antes de tudo, no tempo, né? Esse desenvolver, né, desse potencial de ação aqui, característico de uma fibra ventricular, ele leva uns 300 milissegundos aproximadamente, enquanto que na musculatura esquelética a duração dele é muito menor. Bom, temos ainda aqui, né, o potencial de ação característico de uma célula cardíaca, né, contráctil. Esse tipo de potencial de ação, ele é um potencial de ação que a gente chama potencial de ação rápido. Eu vou mostrar já um pouquinho mais lá para frente qual é a diferença dos demais potenciais de ação. E ele apresenta 5 fases, né? Uma fase 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui embaixo, nessa figura, a gente já começa a observar, né, ou relacionar esse potencial de ação com algumas correntes iônicas. Então, G o símbolo, né, a denominação para condutância, né? Então, o que a gente pode observar é que nessa fase 0 aqui, de início desse potencial de ação, que a gente tem um aumento na condutância ao íon sódio. Ou seja, a gente vai ter abertura de canais de sódio, entrada de sódio nessa célula, que vai desencadear essa despolarização de membrana. E isso é seguido de uma alteração na condutância ao potássio, e aqui a curva está para baixo porque a gente está falando de correntes de efluxo,
que vai produzir essa ligeira repolarização aqui em 1, e aí a gente tem a condutância ao cálcio, que também é de influxo, que vai manter esse platô aqui característico desse tipo de potencial de ação. E aí na fase 3, né, a gente ainda tem um papel muito importante dos canais de potássio, mas tem também, né, uma diminuição na corrente de cálcio que vai levar à completa repolarização até a gente atingir novamente a fase 4. Muito bem. Eu estou apresentando, né, na figura anterior as correntes principais, sódio, cálcio e potássio, mas a gente tem vários subtipos de canais de sódio, de potássio e de cálcio que vão estar responsáveis pela arquitetura final desse potencial de ação cardíaco. E em cada região do coração, a gente vai ter um conjunto diferentes de canais iônicos que vão produzir, então, aqueles perfis diferenciados para os potenciais de ação, dependendo de cada região, né? Bom, aqui a gente tem de novo as 5 etapas de um potencial de ação cardíaco, né? E aqui quais são as correntes iônicas rápidas e lentas relacionadas a essas fases, né? Então a gente começa a observar, por exemplo, tem mais de um tipo de canal de potássio aqui envolvido nessas etapas de repolarização, né? E aqui é o potencial do tipo rápido e aqui é o potencial do tipo lento, mas eu volto a falar lá na frente, porque eu preciso primeiro mostrar quais são esses potenciais de ação. Essa tabela é mais para ilustrar os diferentes subtipos de canais iônicos que vão estar envolvidos nessas diferentes correntes iônicas, tá? E aqui de novo a gente tem também diferentes tipos de canal, quais são as características, né, dessas correntes iônicas. Muito bem. Bom, então aqui novamente a gente tem uma figura mostrando o potencial de ação cardíaco, né? Então a variação do potencial eletroquímico, né? A despolarização, o platô, depois a repolarização, né? E aqui embaixo o registro da atividade mecânica. Então o que a gente está vendo aqui é contração cardíaca, né? Então essa figura eu trago para mostrar para vocês que tem um delay, né? Um intervalo de tempo após o início da despolarização para que a gente comece a observar a contração cardíaca, tá? Que a contração ventricular, né, vai dar origem à sístole e depois o relaxamento, a etapa de diástole. A gente também vai ver já com relação ao ciclo cardíaco. Muito bem, então de novo aqui o potencial de ação cardíaco, né, característico, de um potencial rápido, com platô aqui, né? E aqui a gente tem a contração muscular, que é o que está aqui mostrado em tensão. Então, é como se eu colocasse aquelas duas figuras anteriores, né? Uma sobreposta à outra, para mostrar esse decurso temporal entre o potencial de atividade elétrica, perdão, e atividade mecânica. E essa outra terceira curva aqui, que está indicando luz, ela está indicando a emissão de luz por meio de uma reação de acoplamento de uma proteína, que é uma aerocorina, com cálcio intracelular. Então, o que acontece aqui? Quando há uma despolarização, né, e levando a um potencial de ação cardíaco, há a entrada de cálcio na célula cardíaca. Então, esse cálcio se ligou a essa proteína, essa reação, né, produz luz, isso é detectado, né, por uma fotocélula, né, podendo então ser registrado aqui. Então, o decurso temporal é o seguinte, a gente tem despolarização, isso vai produzir aumento nas concentrações de cálcio intracelular e é isso que vai levar à contração cardíaca. Muito parecido com o que a gente tem no músculo esquelético, né, mas a gente vai ter algumas diferenças com relação ao músculo cardíaco, que eu vou destacar mais lá na frente. E, novamente aqui, esse decurso temporal entre atividade elétrica e atividade mecânica, mostrando aqui que tem uma fase de, no mínimo, 50 milissegundos entre o potencial de ação e o início, né, a despolarização, né, do potencial, essa etapa da despolarização do potencial de ação e o início da contração cardíaca. Bom, aqui a gente tem uma figura mostrando, né, uma organização, né, das fibras musculares cardíacas, né? Então aqui a gente tem as miofibrilas
cardíacas. Eu vou falar bastante das características dessas fibras com relação à musculatura esquelética, por exemplo, né? Mas se a gente pegar uma célula muscular cardíaca e ampliar, nós vamos ver que elas estão arranjadas nessas miofibrilas, né? Onde estão inseridas, né? Que contém, né, as proteínas contrácteis, a quitina e miosina, né? Parecidos com sarcômeros da musculatura esquelética, né? Se a gente ampliar aqui os sarcômeros, a gente vai ver, né, as fibras de actina, né? As fibras de miosina aqui, né? E aí as cabeças da miosina que vão fazendo as pontes cruzadas com a quitina, do mesmo jeito, né? Ou muito semelhante ao que vocês já viram na musculatura esquelética. E aqui está mostrando, né, a importância, o envolvimento, né, do cálcio para que essa contração aconteça. Então, ocorre a despolarização de membrana, né? A gente tem aqui a ativação de canais de cálcio, cálcio entra. Além disso, é também disponibilizado recursos de cálcio que estão armazenados dentro da célula em compartimentos, né? São lançados também no citosol, e isso vai promover, né, a ativação daquela cascata de fosforilação, que vai, então, provocar o encurtamento do sarcômero, levando, então, à contração cardíaca. Muito bem. No coração, a gente tem uma característica que é muito interessante, que tem um papel fisiológico relevante, né? Que é a característica dada pelo mecanismo de Frank-Starling. É a lei do coração, como a gente chama, né? O que é esse mecanismo de Frank-Starling? Ele diz, né, esse mecanismo, ele fala que a capacidade de contração da fibra cardíaca depende do estágio inicial que essa fibra se encontrava quando a membrana dela foi despolarizada. E que estágio inicial eu estou me referindo aqui? Eu estou me referindo ao grau de relaxamento dessa fibra. Aqui a gente tem duas situações diferentes, um músculo contraído, então veja que os sarcômeros estão encurtados, essas duas linhas elas estão mais próximas, e aqui na parte de cima a gente tem um músculo relaxado, né? Então tem uma maior distância entre as linhas Z. Muito bem, quanto mais relaxado estiver o músculo cardíaco, maior vai ser a possibilidade ou maior o número de pontes cruzadas possíveis para uma nova contração, né? Porque elas estão aqui desocupadas, né? A gente não tem aqui ligação de actina e miosina. Aqui no esquema está mostrando aqui duas, né? Que é importante, inclusive, para o início dessa contração. Mas a gente tem todas essas pontes ainda para serem feitas. Ou seja, nesse estado relaxado, o músculo ainda é capaz, né, de se contrair. No músculo contraído, não, a gente já tem todas as pontes formadas. Então, a força de contração de uma sístole, né, que é essa etapa da contração ventricular, né, particularmente no ventrículo, mas a gente tem sístole atrial também, a gente vê lá na frente isso. A força de contração da sístole, ela vai ser, então, proporcional ao grau de relaxamento ou de distensão na diástole. E o que é essa etapa do enchimento? É quando o músculo está... Essa etapa de distensão é quando o músculo está relaxado, é quando ele está... As câmaras estão enchendo, tá? Então, a força de contração é proporcional a quanto de sangue, né, chegou na contração, no ciclo anterior, no coração. Isso vai permitir com que ele se distenda mais. Ok. Vamos começar a falar sobre as características dessas células cardíacas para poder falar, então, dos potenciais de ação em cada uma delas. Começando com as células marca-passo, como o nome sugere, é ela que dita o ritmo de contração cardíaca, né? Ela que marca esse passo de contrações.
O coração de todos os vertebrados, ele é tido como miogênico, né? Esse nome sugere o quê? Que a contração, ela tem origem no músculo. Ou seja, os cardiomiócitos, eles são capazes de produzir as suas próprias despolarizações rítmicas de uma maneira espontânea, sem necessidade de um nervo, né? De uma ativação neural para que esse músculo contraia. Diferentemente da musculatura esquelética. Se você não tiver um nervo motor, né, excitando essa membrana muscular, você não tem contração. Aqui no músculo cardíaco dos vertebrados, isso não é necessário. A própria célula marca-passo é capaz de despolarizar espontaneamente e isso vai levar à contração cardíaca. Então, essa característica é bem importante. A gente vai falar das outras mais lá na frente. Então, aqui a gente tem um potencial típico da célula marca-passo. Eu mostrei para vocês na figura anterior que a gente tem dois conjuntos de células marca-passo, o nódulo sinoatrial e o atrioventricular, né? O nome já sugere a localização deles, né? E esse aqui é um potencial marca-passo típico das células do nódulo sinoatrial. Notem que ao contrário daqueles outros perfis, né, de potencial de ação que eu mostrei anteriormente, a gente aqui só tem 3 fases. A fase 4, que é o potencial tido como potencial de repouso, a fase 0, que é da despolarização, e a fase 3, que é da repolarização. E notem aqui o decurso temporal nesse potencial de ação. Então, a primeira característica é essa capacidade de produzir essa despolarização de uma maneira espontânea. A segunda característica importante, né, dos cardiomiócitos e do coração é que essa contração do coração, ela acontece de uma forma coordenada. E isso é fundamental, né, para que então o sangue possa ser ejetado, né, ao mesmo tempo que em determinadas fases, né, o coração possa ser enchido com o sangue, né. Para que isso aconteça, para que essa coordenação se dê, a gente conta com 2 características principais. A primeira delas é a presença de junções comunicantes ou gap junctions, que vão acoplar eletricamente as células cardíacas, tanto nos átrios quanto no ventrículos, ou seja, há uma comunicação elétrica entre as células adjacentes, né? Bom, além disso, a gente conta com um tecido de condução dessa despolarização. Então, além de contar com essa condução célula a célula, a gente também tem um tecido próprio, né, especializado para fazer essa condução, que começa no nódulo atrioventricular. Então, do nódulo sinoatrial vai para o atrioventricular essa condução. A gente tem comunicação também entre os 2 nódulos, os 2 conjuntos de células marca-passo. E aí do nódulo atrioventricular caminha pelo feixe de His, se divide em 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo, então indo para as câmaras direitas e indo para as câmaras esquerdas do coração, né? E aí para as fibras de Purkinje, que são todas essas outras ramificações aqui. E aqui a gente tem uma foto, né, da parte interna de um coração de boi, mostrando esses sistemas de condução. Bom, então, esse acoplamento célula-célula que permite, então, essa comunicação elétrica química, né? Que vai, então, permitir essas correntes iônicas, né? Com esses potenciais caminhando entre as membranas de células adjacentes. Além disso, todo esse sistema de condução que eu mostrei anteriormente, né? Vai fazer com que o coração funcione como um sincício. O que é um sincício? É quando uma estrutura, um órgão, ele funciona de uma maneira tão coordenada que é como se a gente tivesse uma única célula, né,
respondendo, né, por todas as ações daquele mesmo órgão ou tecido, né? Aqui estão mostrando os discos intercalares, né, que vão fazer essas junções entre os cardiomiócitos vizinhos, né, onde vamos ter aqui as junções comunicantes. E essa figura aqui à esquerda acima mostra o decurso temporal, né, desde o potencial de ação no nódulo sinoatrial até as fibras mais distantes, né, que vão receber essa despolarização por meio das fibras de Purkinje. Então, aqui a gente está falando de milissegundo, né? Então, no tempo zero aqui, e aí até ponto 22 de tempo, né? De distância de tempo, até se propagar a essas regiões mais longínquas do coração. Ou seja, tudo muito rápido, né? Aqui, de novo, uma figura muito parecida com a anterior, né? E com os detalhes aqui mostrando esses feixes de condução, esse tecido de condução. Desde o nódulo atrioventricular, né? Daqui veio do nódulo sinoatrial, ou seja, são as vias internodais, e aí depois, né, o feixe de His, que vai se dividindo entre ramo direito e ramo esquerdo, até levar as fibras de Purkinje. Ok, eu falei dos discos intercalares, né? Se a gente pegar, então, esses discos intercalares que fazem, então, a junção, né? A ligação entre duas células adjacentes, né? A gente vai observar que nessas junções estão presentes as junções comunicantes ou os gap junctions, que vai permitir, então, esse trânsito livre de íons. E, com isso, acelerar, né? Essa condução elétrica. Bom, a primeira despolarização, então, é iniciada aqui no nódulo sinoatrial, né? E embora a gente tenha aqui um sistema muito eficiente, né, de propagação, né, de condução desse potencial elétrico, né, para todo o tecido cardíaco, né? A taxa dessa despolarização, ela vai variar segundo o cardiomiócito que a gente estiver falando, né? As células com a taxa mais alta são as células do marca-passo, então elas que têm essa frequência de despolarização mais alta, e que vão determinar, então, a frequência de contração em todo o coração. Ao longo, né, do percurso, essa frequência, essa taxa vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo, inclusive porque a gente tem que permitir, né, que essas células que são células contrácteis possam contrair, tem esse tempo necessário para que a contração aconteça, né? Então, a gente vê aqui, né, desde o nódulo sinoatrial, em que a gente tem a frequência de 80 potenciais de ação por minuto, né, ou seja, batimentos por minuto aqui, né? No nódulo atrioventricular, isso já diminui para 50, e nas fibras de Purkinje, a gente já vai para 35 batimentos por minuto, ou seja, como eu disse, ela vai diminuindo, né, essa frequência. Muito bem. Existem, como eu já mencionei, vários tipos diferentes de potencial de ação, mas todos eles a gente pode agrupar em duas classes. Os potenciais de ação rápido e os potenciais de ação lentos. Quem são os potenciais de ação rápido? São esses que estão aqui embaixo, né? É aquele cuja despolarização, ou seja, aquela fase zero, ela acontece rapidamente. Eles têm um potencial de repouso que é mais hiperpolarizado, em torno de menos 80 a menos 90 milivolts, né? E quando eles são ativados, eles vão desencadear esse potencial de ação rápido, chegando a 200 a 800 volts por segundo, ou seja, é bem rápida mesmo essa despolarização aqui. Já o potencial de ação lento, como o nome diz, né? Essa despolarização da fase zero aqui, ela é lenta, ela tem uma rampa de despolarização, né? Além disso, essas células, que são as células do marca-passo, né? Dos dois conjuntos de células marca-passo, elas não possuem um potencial de repouso estável, né? Diferentemente das demais células que a gente tem aqui, né? A fase 4 estável. Aqui não, a fase 4, ela já é inclinada, ela é instável, tá? Isso porque
a membrana ela vai se despolarizando lenta e gradualmente de maneira espontânea. Tá? Então, de novo, a gente tem aqui a mesma figura, né? E aqui a gente tem os diferentes potenciais de ação, né? Desde o nódulo sinoatrial até as células dos cardiomiócitos ventriculares, tá? Então, aqui a gente tem essas duas primeiras aqui são os potenciais de ação lentos. Essa primeira aqui é lento. Essa aqui, a terceira aqui também é um potencial lento. E todas as demais são potenciais rápidos. Muito bem. E com essa sequência de despolarização e esse decurso temporal, desde o primeiro potencial, que é do nódulo sinoatrial, isso vai gerando uma sequência de eventos contráteis também, né? Ou seja, de contração do cardiomiócito. Então, no primeiro momento, o nódulo sinoatrial vai despolarizar, né? E aí ela se espalha rapidamente por toda a via internodal, ou seja, que vai ligar até o nódulo atrioventricular. Ok. Chega no nódulo atrioventricular, né, essa despolarização, ela começa a se espalhar por todo o tecido atrial, átrio direito e átrio esquerdo, né? E aí isso leva à contração dos átrios. Muito bem, e aí ela está caminhando em direção ao feixe de His, né? E em direção às fibras de Purkinje. Então, o tempo de condução elétrica desde os átrios caminhando até o ventrículo. A hora que chega em todas as células de Purkinje, ou seja, todas as fibras condutoras de Purkinje, a despolarização, então, se espalha por todo o tecido ventricular. E aí isso causa a contração ventricular. Então, é por isso que a gente tem átrio contrai, enquanto os ventrículos se enchem, estão relaxados, e aí depois a gente tem ventrículo contraindo, né? Por isso essa sequência de despolarização-contração. Ok, vamos seguir, e agora aprofundando um pouquinho mais nesses potenciais de ação, né, para a gente compreender quais são aqueles canais iônicos, né, responsáveis por esses diferentes potenciais de ação, produzindo, então, essas características nesses perfis, né, começando com as células marca-passo. Muito bem, as células marca-passo, elas são células diferenciadas do tecido cardíaco, né, elas são pequenas, elas possuem poucas miofibrilas, mitocôndrias ou outras organelas, elas não se contraem, elas perderam a capacidade de contrair, né? E elas possuem um potencial de repouso, que é a fase 4, que é instável. Veja aqui essa rampa, né, desse potencial de repouso, a fase 4. Que ela é instável, ela vai produzindo essa despolarização gradual e contínua até chegar ao limiar de excitação, que é da onde gera o potencial de ação, que é essa fase 0. Muito bem. Nessa fase 4 aqui, quais são as correntes iônicas envolvidas? A primeira delas, que traz essa característica desse potencial de repouso instável, é o que a gente chama de IF. F vem da palavra em inglês funny, engraçada, porque é um comportamento estranho, engraçado para um canal iônico. São canais de sódio que ficam se abrindo involuntariamente. E como há uma diferença de concentração, né, que favorece a entrada de sódio, toda vez que esse canal funny se abre, o sódio entra. E aí, se o sódio entra, ele vai mudando o potencial de membrana, tornando ele menos negativo. E assim vai indo. Até que a gente chega a uma determinada diferença de potencial de membrana, perdão, né, até uma determinada voltagem de membrana aqui. E aí a gente começa a ativar outros 2 canais iônicos, que são ambos canais de cálcio. Primeiro, o canal do tipo T e depois o canal do tipo L. Muito bem, então os canais funny vão se abrindo, permitindo a entrada de sódio, perdão. Isso vai tornando a membrana menos negativa e até que a gente chega ao limiar de excitação, né, de abertura de canal de cálcio tipo T. Cálcio agora também começa a entrar, lembrando que ele é divalente, diferente do sódio, então ele vai mudando cada vez mais esse potencial de membrana, até que ele
chega um potencial que abre esses canais de cálcio tipo L, e aí a gente já chega mais rapidamente ainda o limiar de excitação, e aí quando a gente tem esse potencial de ação, essa fase 0. Muito bem, chegou nessa fase, a gente já vai começar a chegar a potenciais positivos aqui. Quando chega a potenciais, né, positivos, a gente vai fechar os canais de sódio, eles já estão fechando aqui, ó, próximo já ao 0, né? Os canais de cálcio T, eles já fecham antes, né? Eles têm um tempo de abertura pequeno, mas esses canais de cálcio do tipo L permanecem ainda abertos durante um tempo, mantendo então esse cálcio entrando. Mas quando chega nesses potenciais já positivos, há então a abertura de canais de potássio. E o potássio, ele tem uma corrente de efluxo, né? Potássio sai da célula. Então, quando o potássio começa a sair da célula, a gente tem essa fase de repolarização. Canais de cálcio já estão fechados. Agora nessa fase 3 aqui, a gente só tem corrente, né, de potássio, e isso vai repolarizar a membrana até chegar de novo a um potencial negativo que leva à abertura desses canais FAN, e a gente tem um novo potencial de ação marca-passo. Muito bem. As células marca-passo, então, por conta, né, dessa característica desses canais de sódio, que são os canais FAN, e que vão, então, trazer essa instabilidade ao potencial de repouso, que vai levar, então, a uma despolarização espontânea dessa célula, né, dessa membrana dessas células do marca-passo, né, a gente não depende de uma excitação neural, mas essas células, elas podem ser moduladas, essa atividade das células marca-passo é modulada, é modificada pelo sistema nervoso autônomo. Tanto o seu ramo simpático quanto o parasimpático, tá? Então, esse perfil aqui, ele pode ser alterado, se antecipando ou se atrasando, segundo influências do sistema nervoso, tá? Quando noradrenalina é liberada pelos neurônios simpáticos ou adrenalina é liberada pela medula da adrenal, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma abertura maior de canais de sódio do tipo FAN e também de cálcio do tipo T. Então, esses daqui vão estar abertos antes, e isso vai fazer com que essa curva aqui, ela tenha uma outra inclinação. E isso vai facilitar e favorecer que o potencial linear, né, seja atingido antes, acelerando a despolarização, né? Então, há um aumento na taxa de despolarização e também na frequência, né, de potenciais de ação com o estímulo do simpático ou pela medula adrenal com liberação de adrenalina. Muito bem, e quando a gente tem uma ativação pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, com a liberação de acetilcolina, o que vai acontecer? Nós vamos ter um número maior de canais de potássio abertas. O canal de potássio, a gente deve lembrar, ele é responsável por essa repolarização. Então, com o maior número de canais de potássio abertos, essa membrana ela vai atingir valores ainda mais negativos, ela vai se hiperpolarizar. E quanto mais negativo for o potencial de ação, mais tempo vai levar para chegar a um novo limiar. Então, o tempo de despolarização até o limiar vai aumentar e, consequentemente, a frequência vai cair. Então, essa figura a gente vê essas duas situações, né? Que a gente tem uma figura, né, controle, né? Em C, então, é o controle. E aí, quando a gente tem estimulação do simpático, né, com maior abertura de canais FAN e de cálcio, a gente tem uma antecipação, e aí ele vai durar menos esse potencial de ação, e a membrana ela vai estar pronta para uma outra despolarização antes, e por isso a gente aumenta a frequência. E a ativação do parasimpático vai acontecer que a membrana ela vai se hiperpolarizar, e aí mais devagar, mais lentamente ela vai atingir um limiar de despolarização para que o potencial de ação aconteça, seja a frequência,
ela diminui bastante, né? O decurso temporal do potencial de ação aumenta e por isso a frequência ela cai. Muito bem. Então, para isso, né, esses dois nódulos, tanto o sino atrial como o atrioventricular, recebem inervação do sistema nervoso autônomo, né? Então, a inervação simpática, né, ela vem pela cadeia simpática inervando essas duas regiões marca-passo, e também o sistema simpático inerva a musculatura cardíaca. Já o parasimpático, ele inerva exclusivamente os nódulos sinoatrial e atrioventricular, não tem uma inervação parasimpática na musculatura cardíaca. Então, diferentemente do sistema simpático, o parasimpático só altera a frequência de despolarização, né, e de contração do coração. Já a cadeia simpática, ela pode controlar tanto a frequência quanto a força de contração, como a gente vai ver já já. E de onde vêm essas cadeias? Elas se originam, né, de referências a partir do tronco cerebral, né? Então a gente tem as vias cardiovasculares na região encefálica, né, dividida em diferentes centros, né, os pontinos na ponte e no bulbo, que vão ser responsáveis por regular essa a frequência de disparos do potenciais de ação simpáticos e parasimpáticos, consequentemente alterando a frequência cardíaca. E aí a gente tem aqui um registro, né, da atividade mecânica num coração, né, aqui com a estimulação vagal, a gente pode inclusive parar, né, causar uma parada cardíaca, diminuindo bem a frequência, né, até parar, e aqui um estímulo simpático, observando então esse aumento grande da frequência. Bom, com isso a gente encerra potencial marca-passo, e agora a gente vai para os potenciais de ação, que são potenciais de ação rápido ou também potenciais platô. Por que a gente chama platô? Porque eles apresentam essa fase platô aqui, né? Bom, esses potenciais, né, eles vão ter as suas correntes iônicas também, né, características, né, para esse perfil, né, de potencial de ação. Mas antes de mostrar isso, eu queria falar um pouco sobre esse platô e a importância dele, né? O que é esse platô? O platô, ele mantém a membrana despolarizada mais tempo, retardando a repolarização, estendendo esse período da repolarização. Isso vai levar a um período refratário que é maior. Por quê? Para que uma célula ela seja novamente despolarizada, ela tem que estar lá no seu potencial de membrana, de repouso, né? Então, quanto maior é essa fase platô, maior esse período refratário e demora mais para ela se despolarizar novamente. Isso vai levar a uma menor frequência, né, de potenciais de ação e também de contração para células cardíacas, e isso é importante para prevenir a tetania muscular, né, que é o quê? É quando você tem aquelas contrações musculares persistentes por conta de um aumento na frequência de potencial de ação. Isso não acontece. A célula não pode contrair novamente se ela não chegou a essa fase de repolarização completa até a fase 4. Bom, essa figurinha aqui em cima, a gente tem os eventos do ciclo cardíaco, é uma figura parecida que eu mostrei anteriormente, né? Ela está aqui um pouquinho cortadinha em cima, mas ela vai aparecer novamente, né? É aquela figura que eu mostrei para vocês do ciclo cardíaco, então começa a despolarização no nódulo sinoatrial, depois vai para o atrioventricular, depois ela começa a caminhar pelo feixe de His, né? Que é aqui, até chegar às células de Purkinje, até chegar em todo o ventrículo, né? Esse é o decurso temporal desses potenciais de ação. Muito bem. Se a gente for fazer uma medida de campo da voltagem de toda essa região cardíaca, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o somatório dos potenciais de ação em cada uma dessas células, né? Nesse decurso temporal. Isso dá origem ao que a gente conhece por eletrocardiograma. Então, no eletrocardiograma, a gente vai ter o somatório de todos os potenciais de ação, né? Naquela dada, daquele porção do tempo, né? A fração de tempo.
E aí, aqui essa tabela, ela mostra, né, esse decurso temporal, o tempo em milissegundos, lembra que eu já tinha mostrado essa figurinha para vocês, né, de tempo. E aqui, o somatório desses potenciais de ação, né, nas diferentes células, né, nesse decurso temporal, que vai produzir esses desenhos aqui do eletrocardiograma, as diferentes ondas do eletrocardiograma, tá? Então, a gente começa aqui com essas ondas P, que vão corresponder, né, a toda essa fase entre o nódulo sinoatrial até o átrio ventricular. Essa onda grande aqui, que é RS, né, que é bem característica, né, ela vai corresponder, né, a toda a contração do lado interno do miocárdio, né, do ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né, onde vai ter, então, essa despolarização, né, desse tecido ventricular. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Eu vou agora passar para vocês um vídeo. Deixa eu só mudar aqui a configuração rapidinho para poder colocar o áudio para vocês. Para que vocês possam ouvir também a gravação desse vídeo. Ok. Myocardial action potential. Esse filme vai mostrar, então, esses eventos que eu acabei de mencionar para vocês. In myocardial action potential, phase 0 represents the rapid depolarization state. This uprise is caused by the opening of fast sodium channels that allow massive influx of sodium ions into the cytoplasm. Então, nesses potenciais rápidos, essa fase 0 corresponde à abertura de canais de sódio. Então, o sódio vai entrar dentro da célula. In phase 1, there is rapid repolarization. Na fase 1, tem uma Caused by the repolarização opening rápida. of potassium channels, which allow the efflux of positively charged potassium ions outside the cells. Nessa fase 1, então, de uma rápida repolarização, a gente tem o papel dos canais de potássio. At the same time, fast sodium channels are suddenly closed. This phase is the shortest phase. E os canais de sódio se fecham. In phase 2, more or less plateaus pattern is produced. The voltage-sensitive calcium channels are opened to facilitate the influx of positively charged calcium ions, to balance the repolarizing effects of potassium efflux. Então, nessa fase 2, a gente tem tanto os canais de potássio quanto o canal de cálcio, né, abertos, né? Lembrando que o cálcio é divalente, né? Então ele acaba se sobressaindo, né, aos... In phase 3, there is rapid repolarization of the cardiac cells. The calcium channels are suddenly closed, which leaves the potassium efflux current unopposed. E aí a gente só tem canais de potássio permitindo essa repolarização. Finally, in phase 4, sodium re-enters into the cardiac cells, but this time through slow spontaneous permeation through the cell membrane. This slow process prepares the cells for the next action potential cycle, restarted with phase 1. Muito bem. E aí, para o início novamente, a gente conta novamente com os canais de sódio, né, que vão permitir essa despolarização da fase 0, né? A gente tem no início canais de sódio mais lentos, até chegar aos canais de sódio mais rápidos, que vão provocar a fase 0, né, de despolarização, que esse pico é rápido, né, característico dos potenciais rápidos. Vou mudar aqui de novo a configuração. Ok. Bom,
Com isso a gente vai entrar nesse tema que é do eletrocardiograma. Eletrocardiograma, então, como o nome diz, né, é a medida das atividades elétricas de todo o músculo cardíaco. A gente faz isso uma medida de campo, né? Lembrando, né, que vai ser, então, somatório dos potenciais de ação de cada uma das células em um decurso temporal, né? Então, essa figura, ela mostra essa sobreposição, se a gente pegar desde o nódulo sinoatrial, né, ainda, né, respeitando sempre esse decurso temporal aqui, né, até as células dos ventrículos, né, aqui o potencial de ação ventricular, somando isso tudo, a gente vai ter esse perfil aqui, né, que não é um potencial de ação, ele é um somatório da atividade elétrica cardíaca, tá? E aqui, de novo, essa figura que é correspondente à que está aqui, que a gente chama, então, de eletrocardiograma. Bom, o formato desse perfil, né, que é esse somatório de atividade elétrica, que é o eletrocardiograma, ou simplesmente ECG, ele vai depender, esse perfil vai depender de como a gente vai posicionar os eletrodos. Eu acredito que alguns de vocês já tenham feito um eletrocardiograma, né? Então, existem várias maneiras, que são as derivações, né, para captar esse potencial elétrico de campo dessa superfície corporal torácica, né, para, então, obter com isso como está a atividade cardíaca, né? É uma forma de avaliar como está a função cardíaca. Existem várias derivações, então, que vão, então, mudar, né, a posição desses eletrodos. E se a gente muda a posição dos eletrodos, a gente vai trabalhando com campos diferentes e, com isso, o resultado, o somatório vai ser diferente, né? A gente vai ter aqui várias derivações aqui nessas figuras abaixo. Existem 3 tipos de derivações principais: as de membros bipolares, as de membros aumentadas, que são unipolares, ou as pré-cordiais, que são as unipolares. As mais comuns, né, que a gente usa hoje são as pré-cordiais, né? Onde a gente coloca, né, esses eletrodos na região aqui próxima, né, às costelas, né, no tórax, né, superficial. Existe aqui toda uma posição correta para esses 6 eletrodos aqui, e depois coloca os eletrodos também, né, nos membros superiores e inferiores para ter tanto o polo negativo quanto o positivo, né, para ter essa diferença, né, de potencial de campo aqui nessa região toda torácica, e com isso avaliar como está a função cardíaca, como eu disse. Tá? E aqui estão mostrando quais são os eletrodos e em que linhas eles vão estar localizados. Bom, então aqui a gente tem, né, esse pré-cordial, que é o mais conhecido e é o que é mais utilizado, né, aqui os eletrodos nesse indivíduo, e aí, né, o clínico obtendo com isso esse registro característico do eletrocardiograma com a derivação pré-cordial, em que a gente tem aqui cada fase, né, ela recebe uma nomenclatura. Então a gente tem a primeira onda, que é a onda P, depois a onda, início da onda QRS, então esse intervalo aqui é intervalo PR, aí tem a onda E, a onda Q para baixo, a R para cima, a S para baixo, aí vai ter o período ST, depois a onda T, e todo esse intervalo QT aqui, tá? Então, qualquer alteração na atividade cardíaca, né, produzida por uma alteração na atividade elétrica em cada região do coração, vai produzir alterações aqui nesse perfil, né, que podem indicar, então, algum mau funcionamento do coração, por exemplo, tá? Só para tentar ilustrar, né, um pouquinho, né, na verdade, reforçar a ideia de que a gente está vendo aqui não é potencial de ação, tá? Não é o resultado da atividade elétrica de toda essa região, né, do coração, medida por esses eletrodos de campo, né? E que não corresponde ao potencial de ação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se a gente colocar aqui, né, a fase 0 de um potencial de ação ventricular, ele vai estar quase coincidindo com esse pico de QR. Mas vejam o platô aqui, que ainda é um momento
de potenciais positivos, a gente tem essa queda aqui no potencial, no eletrocardiograma da onda, né, ou do período RS, tá? Por quê? Porque a gente vai ter outras células, né, com potenciais negativos já, né? E isso, quando você soma isso tudo, você produz esse resultado aqui. Vou passar mais um filminho, né, para explicar um pouquinho melhor o eletrocardiograma para vocês. Então, novamente aqui eu vou pôr o som para vocês ouvirem. E vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e sejam bem-vindos ao vlog Med TV. Nesse vídeo vamos falar sobre a anatomia do sistema de condução do impulso elétrico cardíaco e a propagação do ritmo sinusal nas câmaras cardíacas. Então vamos lá. Aqui temos um exemplo esquemático da vista frontal do coração. Vamos então fazer um corte frontal para observar o interior das câmaras cardíacas. Na parte superior do átrio direito, logo à frente da entrada da veia cava superior, temos o local do nó sinusal, ou sinoatrial, ou nodo de Kay-Fleck, uma estrutura milimétrica que rege a condução do ritmo normal do coração. Ao longo dos átrios, temos as fibras interatriais, que conduzem o estímulo pelos átrios. Logo em seguida, temos o nó atrioventricular, ou nodo de Aschoff-Tavara, ou nó AV para os mais íntimos, localizado no septo atrial, numa região conhecida como Triângulo de Koch. O Triângulo de Koch é um local delimitado pelo ósteo do seio coronário, inserção da cúspide septal da válvula tricúspide e, superiormente, pelo tendão de Todaro, que é uma estrutura fibrosa que sustenta a entrada da veia cava inferior no átrio direito. Continuando, logo depois do nó AV, temos o feixe de His, que atravessa o septo membranoso e chega à parte muscular do septo, logo se dividindo em ramos direito e esquerdo. O ramo esquerdo pode se dividir em dois fascículos, o antero superior e o póstero inferior. Este sistema de divisão é bastante útil para clínicos e eletrocardiografistas, especialmente quando falaremos sobre os bloqueios de ramo e bloqueios divisionais. Porém, a anatomia do sistema de condução pode ser bastante variável e não seguir este sistema de divisão. Por fim, temos as fibras de Purkinje, que se conectam às extremidades dos ramos do feixe, formando redes entrelaçadas no endocárdio de ambos os ventrículos. Possuem a característica de transmitir um impulso quase que instantaneamente por todo o ventrículo. As células do sistema de condução cardíaco têm a propriedade de autoexcitação, ou automatismo, ou seja, elas produzem descarga e contração rítmica automática. As células do nó sinusal produzem numa frequência de 70 a 80 vezes por minuto. Já as células do nó AV produzem numa frequência de 40 a 60 vezes por minuto. E as células de Purkinje produzem numa frequência de 15 a 40 vezes por minuto. E por que o automatismo delas não compete entre si? Isso não ocorre porque normalmente o nó sinusal está no comando suprimindo atividades das demais. Mas, em condições anormais, como nos casos de doença do nó sinusal ou ritmos ectópicos, veremos o impulso cardíaco se originar em locais diferentes, graças a essa propriedade dessas células. É importante lembrar que essas células também sofrem influência do sistema nervoso simpático e parasimpático, podendo modular ainda mais a frequência de descarga do impulso. Isso, entretanto, será comentado em vídeos posteriores. Agora que já relembramos o sistema de condução, vamos ver como se dá a propagação do ritmo sinusal normal. O impulso cardíaco se origina no nó sinusal e percorre os átrios, iniciando o processo de despolarização atrial. No plano frontal, o vetor resultante desse processo tem direção para baixo e para a esquerda, sendo representado no eletrocardiograma pela onda P. Dessa forma, nas derivações D1 e D2, veremos uma onda P positiva. Consequentemente, em AVR, a onda P será negativa. Ao chegar no nó AV, a condução é lentificada, sendo isso proposital, para que o sangue que acabou de sair dos átrios possa encher plenamente os ventrículos. No eletrocardiograma, o reflexo dessa lentificação é o intervalo PR. Assim, alterações no nó AV acarretam no aumento do intervalo PR, como na maioria dos casos do bloqueio atrioventricular de primeiro grau e no bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz-1, ou fenômeno de Wenckbach. Logo em seguida, inicia-se o processo de despolarização ventricular. O impulso desce então pelo feixe de His e seus ramos, e por meio das fibras de Purkinje, transmite-se rapidamente para ambos os ventrículos.
Podemos dividir a despolarização ventricular em 3 partes: septal, apical e paredes livres. No plano frontal, o vetor resultante da despolarização septal tem direção inferior e para a direita. Dessa forma, ele é registrado por uma discreta onda Q em D1 e D2. O vetor resultante da despolarização apical tem direção inferior e para a esquerda, sendo representado pela onda R em D1, D2 e D3. E o vetor resultante das paredes livres tem direção superior e para a esquerda, sendo representado pela onda S, mais característica em D3. Assim, forma-se o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Para completar o raciocínio, vale lembrar que a repolarização atrial é encoberta pelo QRS, não sendo visível no eletrocardiograma normal, e a repolarização ventricular é representada pela onda T. Logo em sequência, no próximo vídeo, vamos falar sobre algumas taquicardias supraventriculares. Muito bem, então acho que deu para compreender, né, bem esse registro, né, que é o eletrocardiograma. Bom, aqui a gente tem essa mesma representação do eletrocardiograma nessa figura na parte superior, né, mostrando esses diferentes períodos e ondas, né. Embaixo, a qual atividade do ciclo cardíaco elas correspondem. Então, lembrando que sístole é quando há contração e diástole é quando há relaxamento. E como a gente já viu, né, átrio e ventrículo, eles têm contrações subsequentes, então o átrio contrai, então a gente tem primeiro momento a sístole atrial, e isso vai enchendo o ventrículo, né, até que a gente tenha a sístole ventricular, né, e aqui, em claro, as fases de diástole, ou seja, a gente tem um período no ciclo cardíaco em que não tem nem contração atrial, nem ventricular, ou seja, a gente tem ambas as câmaras sendo preenchidas, né? Relaxadas, né? Esses músculos relaxados. Aqui embaixo, nessa figura aqui de baixo, a gente tem as pressões, né? Em diferentes lugares, né? Então, a gente tem a pressão no ventrículo esquerdo, nessa linha vermelha, que está aqui apontada aqui pela seta. A pressão do átrio esquerdo, que é essa onda azul aqui, esse gráfico azul aqui embaixo, né? Então, notem que as pressões ventriculares são maiores do que as pressões atriais, né? Até porque a gente tem volumes bem diferentes, né? E que mais que está nesse gráfico? A pressão na aorta. A aorta é a principal artéria que deixa o coração e que vai para a circulação sistêmica, né? A gente viu isso na aula anterior, né? Então, ela tem pressões altas, né? E durante, então, a contração ventricular, ou seja, sístole ventricular, e que tem ejeção de sangue pela aorta, a pressão na aorta aumenta muito, tá? Então, é o que está mostrando esse gráfico aqui, né, das variações. E aí, aqui a gente tem apontado também as atividades das válvulas, né? Válvulas semilunares se abrem, isso é fundamental, então, para que o sangue que é ejetado pelo ventrículo possa ir para a aorta, né? Depois elas se fecham para evitar, então, que enquanto o ventrículo está enchendo, a aorta esteja recebendo sangue. E aqui a gente tem, ao contrário, né, a abertura inicial aqui da válvula atrioventricular e aqui o fechamento da válvula atrioventricular. Muito bem, aqui embaixo a gente tem o ventrículo, as pressões no ventrículo aqui são, perdão, ainda válvulas. Aqui embaixo as pressões, né, na porção direita do coração, né? Lembrando que nessa porção as pressões são sempre menores do que o circuito sistêmico, que é o circuito esquerdo. Tá? Mas é correspondente aqui
a essas variações aqui. Muito bem. É um gráfico muito parecido com o anterior. A única coisa é que nesse aqui a gente está mostrando uma outra informação, né? Que são as bulhas. O que são essas bulhas, né? São sons produzidos no coração, são sons cardíacos, com essa abertura e fechamento das válvulas. Quando as válvulas se abrem ou se fecham, né, essas folhetos valvares, né, e toda essa região, né, ela vibra, né, por conta, inclusive, de uma alteração abrupta de pressão, né, e isso produz um som. A gente tem o primeiro conjunto de bulhas, que é a primeira bulha de fechamento das válvulas atrioventriculares, ela tem um timbre mais baixo de longa duração, né, na contração ventricular, e a segunda bulha, que tem um fechamento das semilunares, ela tem um estalido de curta duração no final da sístole ventricular. E eu também trago aqui para vocês, vou compartilhar um vídeo em que esses sons podem ser auscultados. Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e sejam bem-vindos ao vlog Med TV. Na aula de hoje vamos aprender como são as bulhas cardíacas normais. Então vamos lá. Na ausculta cardíaca de um paciente normal, podemos escutar dois sons distintos, que se repetem ao longo do ciclo cardíaco. Esses sons são denominados de primeira bulha e segunda bulha. Sendo que a primeira bulha, representada por B1, ocorre na sístole e a segunda bulha, representada por B2, ocorre na diástole. O som da primeira bulha ocorre devido ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide, que são as válvulas atrioventriculares. Podemos então dizer que B1 é composta de M1 e T1. Já o som da segunda bulha acontece por causa do fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que são denominadas de válvulas semilunares. Do mesmo modo, vamos então dizer que B2 é composta de A2 e P2. Para entender melhor o ciclo cardíaco e a relação com as bulhas cardíacas, vou sugerir que vocês vejam a aula do ciclo cardíaco e do diagrama de Wiggers. Vou deixar um card de sugestão. Para reproduzir o som da primeira bulha, usamos o som onomatopeico TUM, e a segunda bulha usamos o TA. Vou desenhar o gráfico do fonocardiograma mostrando a primeira e segunda bulhas e também vou colocar a relação temporal com a sístole e a diástole. Agora sugiro que vocês utilizem o fone de ouvido para escutarem a representação sonora da primeira e segunda bulhas ao mesmo tempo que olhamos para o fonocardiograma. A ausculta cardíaca é extremamente prática. Por isso, é muito importante realizar treinamento frequente. Dessa forma, seus ouvidos irão se acostumar com o som normal das bulhas cardíacas e automaticamente serão capazes de distinguir a primeira e a segunda bulhas sem maiores dificuldades, apenas percebendo o timbre e a intensidade do som. Agora vamos aproveitar e falar de uma variação da ausculta cardíaca normal, que é o desdobramento fisiológico da segunda bulha. Ele ocorre em algumas pessoas durante a inspiração e desaparece na expiração. Isso porque, quando inspiramos, fisiologicamente existe um aumento do retorno venoso, ocasionando maior enchimento do ventrículo direito. Consequentemente, ele demora mais para esvaziar e assim acontece um atraso no fechamento da válvula pulmonar. Dessa forma, o componente P2 da segunda bulha fica um pouco distanciado do componente A2. Representaremos tal som como TRA, como se tentássemos falar duas sílabas TA com distância de milissegundos. Agora, sugiro que vocês coloquem o fone de ouvido para escutarem a representação auditiva do desdobramento fisiológico da segunda bulha ao mesmo tempo que observam o gráfico do fonocardiograma. Percebam que com a inspiração ocorre o desdobramento da segunda bulha e com a expiração as bulhas ficam normais.
Muito bem, já deu para ter uma ideia. Vamos seguir. Então, aqui a gente tem, né, essas diferentes etapas do ciclo cardíaco, né, e aqui a figura combinada do eletrocardiograma. Um pouquinho mais, né, sobre ele, aqui a gente tem o eletrocardiograma normal e aqui, né, as diferentes alterações no eletrocardiograma com a mesma derivação, né, por conta de algumas patologias, né, ou algumas disfunções cardíacas, né, então dá para a gente avaliar aqui uma taquicardia sinusal, uma bradicardia sinusal, uma parada cardíaca, né, um bloqueio cardíaco de terceiro grau, aqui contrações prematuras atriais e aqui uma fibrilação ventricular, tá? Bom, como é que se dá o controle do círculo cardíaco, né? Então a gente tem que lembrar que os ventrículos eles se contraem simultaneamente, mas lembrando sempre que o circuito esquerdo, né, faz isso com uma pressão maior, com uma força maior, né, do que o circuito pulmonar, que é o direito, e que os ventrículos eles se enchem passivamente durante a diástole. Como eu disse, a resistência do circuito pulmonar ela é baixa, né, por conta dessa autodensidade capilar que ocorre em paralelo nos pulmões, né, e por isso o bombeamento para essa região, que é a região do circuito respiratório ou direito, ela exige menor pressão, né, e isso também é importante para proteger os vasos pulmonares, como a gente já viu. Então, esse círculo cardíaco aqui a gente pode estar observando, né, durante o esvaziamento, ou seja, a contração, a gente tem um aumento nas pressões do circuito direito, ou esquerdo, perdão, ventrículo esquerdo. Aí ela cai durante o enchimento, né? E aqui a gente tem a mesma coisa no circuito direito, só que com pressões menores e volumes também. Perdão, volume, opa. Voltar aqui, né? Volumes é o mesmo, né? As pressões é que são diferentes. E aqui, né? Novamente esse ciclo cardíaco, cada uma das etapas, né? E aqui relacionadas, né? Com as sístoles e as diástoles ventriculares e atriais, tá? Então, uma figura que a gente já tinha visto e os eventos eletromecânicos e sonoros do ciclo cardíaco aqui também, né? Então, só para relembrar isso tudo, né? Novamente aqui as diferenças de pressões no circuito esquerdo e direito, né? Então, estamos relembrando isso. E aqui as distribuições dos dois circuitos, né? Então, o circuito sistêmico, né? Que é o esquerdo, leva sangue para toda a região do corpo, cabeça, né? E o circuito direito, né, leva sangue para a região pulmonar. Bom, estamos falando do controle, né, fazendo rapidamente esse apanhado de revisão, né. Aqui a gente tem um mecanismo de controle da função cardíaca causada por uma situação de alerta ou uma reação de alerta. A gente falou isso quando a gente viu os mecanismos de liberação de cortisol e adrenalina, né, no estresse, né? E aqui nós estamos podendo ilustrar, então, né, como é que essa reação de alerta envolve, né, a atividade cardíaca. Então, 5 segundos após a estimulação do hipotálamo, para desencadear aquela liberação simpática, né, e a estimulação da medula adrenal, a gente vai ter um aumento na frequência cardíaca, que passa a 320 ciclos por minuto, um aumento na pressão arterial, né, uma queda na resistência vascular, né, e um aumento no fluxo sanguíneo para vários músculos importantes no corpo que vão produzir movimento, né, então aqui na artéria femoral, né, mostrando isso. Então a gente tem uma ativação simpática, cardíaca, que vai aumentar essa frequência, vai ter uma vasodilatação muscular generalizada, então mais sangue sendo distribuído para o corpo, uma vasoconstricção de outros territórios vasculares, como por exemplo,
cerebral e, digestivos, com exceção do cerebral e cardíaco, que não tem nenhuma alteração no fluxo sanguíneo, e um aumento na secreção de adrenalina pela medula da adrenal. Ok. Para fechar, né, a aula de hoje, né, e esses mecanismos de controle, né, nós vamos falar de alguns conceitos, né, que são conceitos relativos à função cardíaca, de débito cardíaco, volume sistólico e frequência cardíaca. O que é o débito cardíaco ou DC? É a quantidade de sangue que é bombeada por unidade de tempo, ou seja, quanto de sangue o coração ejeta por unidade de tempo. O volume sistólico é a quantidade de sangue bombeada para cada batimento. Então, não é em função de um tempo, mas sim de ciclo cardíaco. E a frequência cardíaca é a taxa de contração, né? Lembrando que quando a gente tem uma frequência cardíaca menor, a gente está falando de bradicardia, e quando a gente tem uma frequência cardíaca maior, a gente está falando de taquicardia. Como é que essas funções estão relacionadas entre si? Bom, o débito cardíaco, que lembrando, a quantidade de sangue bombeada por tempo, débito cardíaco, ela vai ser proporcional à frequência cardíaca e ao volume sistólico, tá? Então, para a gente falar de controle do débito cardíaco, a gente vai falar de controle da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? E quem faz esse controle, de novo, aquelas células lá do tronco cerebral do controle cardiovascular. Pontinas na ponte e bulbares. Então, a gente tem aqui de novo, né, o tronco encefálico, com a região pontina, bulbar, né, e tem o cerebelo ali atrás, e nessas regiões, né, a gente tem conjuntos de células que são denominadas de centro de controle vasomotor, que vão controlar o disparo dos neurônios simpáticos e parasimpáticos, que vão controlar a função cardíaca. Então, como é que se induz a aumento na frequência cardíaca? Ou seja, o controle da frequência cardíaca aumentada se dá de que maneira? Proveniente daquele centro cardiovascular, né, na medula oblonga, ali na região do tronco cerebral, há um estímulo para os neurônios simpáticos, que aumentam essa frequência de disparos, né, que vai liberar a norepinefrina, né, ou também ativar a medula da adrenal, que vai liberar a epinefrina, que vai agir em receptores adrenérgicos da musculatura das células cardíacas, né, receptores beta-1 adrenérgicos, e esses receptores beta-1 adrenérgicos, quando acoplados com norepinefrina ou epinefrina, vão ativar uma adeninato ciclase com quebra de ATP, produção de AMP cíclico, com ativação de proteínas quinases, que vão ativar a abertura de canais iônicos de sódio, os FANI, e se a gente tem maior número de canais FANI ativados, a gente vai aumentar a frequência de disparos nas células marca-passo, né? E também aumentando a abertura de canais de cálcio do tipo T, e isso vai aumentar, então, a taxa de despolarização, não só das células marca-passo, mas também pode influenciar as células do nódulo atroventricular também, e dito aquele feixe internodal. E isso aumenta a frequência cardíaca. Então, é um resumão aqui, né? Subindo a frequência cardíaca. Bom, e para diminuir a frequência cardíaca, o que a gente vai ter é a estimulação parasimpática, né? Que vai liberar acetilcolina, que vai agir em receptores muscarínicos na célula cardíaca, que vão ativar, né? São acoplados à proteína G, e isso vai aumentar, né, a abertura de canais de potássio, a membrana se hiperpolariza, né? Reduz também a abertura de canais de cálcio, então menos cálcio vai ter intracelular, e isso aumenta o tempo de despolarização, e com isso a frequência cardíaca diminui, né? Então, explicando um pouquinho melhor aquilo que a gente já tinha visto lá anteriormente, tá? Muito bem. Além do controle da frequência, né, o sistema nervoso simpático, ele também atua alterando a força de contração. E como é que isso se dá?
Então, uma vez que os moduladores adrenérgicos atuam, se ligam aos receptores beta-adrenérgicos nas células cardíacas, né? E a gente vai ter esse aumento da atividade de adenilato ciclase, levando ao aumento do AMP cíclico, ativando proteínas quinases, além de modular aqueles canais que eu já tinha falado de sódio e de cálcio, eles também, né, essa ativação adrenérgica vai ativar também a abertura de canais de cálcio do retículo sarcoplasmático, fazendo com que maior quantidade de cálcio deixe o retículo, aumentando ainda mais a quantidade de cálcio citosólica, tá? Bom, não só pela entrada, né, como eu já tinha falado antes, né, de cálcio de fontes externas à célula, mas também aumento do cálcio por conta de estoques internos. Muito bem, tendo mais cálcio, né, maior vai ser essa resposta, né, de contração, né? Quanto mais cálcio disponível, maior vai ser esse acoplamento das pontes cruzadas, né? E com isso, o encurtamento do sarcômero. Ou seja, o sistema nervoso simpático, além de aumentar a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, tá? Lembrando que, né, essa força de contração, ela é dependente do estado inicial dos sarcômeros, né? A gente já falou sobre a lei, né, de Franklin-Starling, né, que fala que a contração é dependente, né, do grau de enchimento no ciclo anterior, né? E aqui esse gráfico mostra de novo isso, tá? Que é a lei de Franklin-Starling. Ok, nós já vimos isso, né? Então, com o aumento do volume diastólico final, ou seja, quanto mais o coração relaxa na diástole anterior, né? Maior o número de pontes cruzadas possíveis no ciclo posterior, ou seja, maior vai ser a força de contração ventricular, né? E esse é um mecanismo muito usado, né? Como um mecanismo de autorregulação no coração, e a gente volta a falar disso lá no finalzinho das aulas de cardiovascular. Então, o controle, né, da função cardíaca se dá pelo sistema nervoso autônomo. O parasimpático, ele reduz a frequência cardíaca, e o simpático, ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração, tá? E no caso, né, esses mecanismos extrínsecos, né, do sistema nervoso autônomo vão colaborar com esse mecanismo de Franklin-Starling, modulando, então, a função cardíaca. E para fechar aqui, né, a gente tem então esse gráfico aqui mostrando, né, esse mecanismo de Franklin-Starling novamente, né? Então, quanto maior o volume diastólico final, ou seja, quanto maior o grau de enchimento ventricular, maior vai ser a força de contração. E aqui embaixo, quando a gente tem esse efeito sendo ainda modulado pelo sistema nervoso autônomo, né? No caso aqui é só o simpático, né? Então, quando o simpático está aumentado, a gente tem esse deslocamento da curva para cima, ou seja, maior a força de contração, e quando tem o simpático inibido, a gente tem um deslocamento dessa curva para baixo, ou seja, uma menor força de contração. Bom, com isso a gente encerra essa segunda aula, né? De atividade elétrica cardíaca e a sua relação com o ciclo cardíaco. Falamos um pouquinho também sobre controle da função cardíaca, mas a gente volta a falar sobre isso na nossa última aula de sistema cardiovascular. Até a próxima!